E aí, tudo bem? Tudo na santa paz? Hoje eu quero trazer um tema para vocês sobre uma frase que muito se fala, uma frase que muito se proclama, seja no altar, seja nas reuniões de ensino, e que há um questionamento aqui. Está escrito na Bíblia que não cai uma folha sem que seja a permissão de Deus? É uma frase muito falada, muito refletida, mas ela está inserida nas Escrituras Sagradas? Essa é a minha pergunta. A frase "não cai uma folha sem que seja da permissão de Deus". Isso não é um questionamento atual, é algo que já se fala, já se trabalha antigamente, e isso sempre me incomodou. Por quê? Porque quando nós fazemos a leitura bíblica, esta frase não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Alguns colocam até como alguns pontos específicos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, que diz que há tempo para tudo debaixo do céu, até para uma folha cair. Veja bem, eu não estou querendo dizer que o princípio de que tudo acontece com a permissão de Deus, eu não estou querendo dizer que não existe esse princípio. O princípio existe. Eu estou querendo dizer sobre a frase. Biblicamente, se ela está na Escritura Sagrada. Alguns dizem que pode ser esse termo de Eclesiastes capítulo 3, mas não é a frase. Em Lucas capítulo 12, verso 7, diz assim: "Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois valeis vós do que muitos passarinhos." Ou seja, você já ouviu alguém dizer, você já ouviu alguém falar, porém existia uma interpretação bíblica de forma errada. Assim como fazem com o Salmo 23, onde dizem assim: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." A tradução original é: "O Senhor é meu pastor e não me faltará como o Senhor." Então, existe uma interpretação e posteriormente à interpretação existe o quê? Existe uma consequência, existe uma condição. Então, a verdade seja dita. Não passa de um dito popular. É uma frase que não está num contexto bíblico. Aliás, ela existe, porém não está num contexto inserida dessa forma escrita. E o mais interessante é que o único lugar que se encontra esse texto, dessa forma, está num livro conhecido como Alcorão. Dentre todos os estudos, sejam majoritários e plausíveis, os comentários bíblicos afirmam que não é um versículo bíblico. E encontramos ele no Alcorão. Na sexta surata, versículo 59, diz assim do Alcorão: "Ele possui as chaves incognoscível, coisa que ninguém, além dele, possui. E ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão, não há no seio da terra, ou na verde, ou no seco, que não esteja registrado no livro lúcido." Ou seja, o mesmo que o argumento, seja o contexto de Isaías capítulo 40, que nos apresenta Deus soberano, que possui domínio sobre o universo e faz tudo aquilo que deseja realizar, não podemos dizer que a frase "não cai uma folha sequer de uma árvore sem que haja permissão de Deus" faça parte dos textos bíblicos de forma concreta e interpretativa. Então, primeiramente, é necessário você conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. E isso é possível através da Bíblia, que nos diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando nós decidimos em buscar ao Senhor, adquirimos então essa experiência com Deus, segundo a Bíblia. E a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, que é o fundamento da fé do cristão. Por isso, perecemos por falta de conhecimento. Pensando nisso,
eu trago a vocês a indicação de alguns livros que você pode ver aí na descrição do canal a respeito de diversos assuntos. Para caso você depois queira ter uma literatura, uma leitura, e todos eles em forma de PDF, que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu Kindle, assim como achar melhor. Então entendemos com a maior boa vontade que, quando citada, essa frase que eu falei, que não cai nenhuma folha sequer de uma árvore sem que se haja a permissão de Deus, acaba sendo o que então? Um chavão bíblico. Isso é um dito popular cristão costumeiro, e não é claro que haja uma citação na Bíblia, apenas no livro do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Então a maioria das pessoas que usa essa frase no seu cotidiano nem mesmo sabe de uma semelhança ao contexto do Alcorão. Significado que quando alguém diz que não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir, geralmente essa pessoa simplesmente está referindo à providência divina que governa todas as coisas. É uma expressão de providência. Isso nós já sabemos. E não está escrito na Bíblia. Isso nós também já sabemos. E a Bíblia é muito clara em afirmar que Deus governa e sustenta todas as coisas de acordo com o seu propósito para os seus, pois Ele é soberano e Ele é governante. Mais uma vez eu reafirmo, o que está em jogo aqui no texto, no artigo, no estudo, não é o princípio inserido, e sim a frase literalmente escrita. Pois nós vemos no Salmo 139, versículo 16, diz assim: Teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, tudo que há abaixo da terra, na terra ou acima da terra, acontece por permissão de Deus. Este princípio é vivo, assim como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 23, que diz assim: A vida a todos e a respiração é de todas as coisas. Ele fez o homem para habitar sobre a terra e determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, o texto não está escrito de forma literal, porém, o princípio nós sabemos que ele existe. Nós vemos também que o próprio Jesus, o Mestre, diz assim, lá em Mateus capítulo 10, do verso 29 ao 30. Não se vendem 2 pardais por uma moeda? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, tudo está no controle de Deus, tudo está sob a observância de Deus, tudo está sobre o domínio de Deus. Este princípio é vital, este princípio faz parte dos conhecimentos teológicos, do conhecimento bíblico, porém, não cai uma folha da árvore sem que seja da permissão de Deus, é um dito popular, é um chavão bíblico. Eu diria que, assim como Paulo diz, é um sofisma. Sofisma é algo que se torna verdade de tanto que é falado e replicado, porém, é uma mentira, pois a frase não existe nos textos bíblicos. Queria deixar um presente para você. Se você for lá no link aqui do vídeo, você pode acessar o blog e lá você tem um infográfico sobre a teoria da queda da folha. E lá você pode baixar esse infográfico, onde ele fala o que nós falamos aqui de uma forma em sinopse, explicando passo a passo. Você pode imprimi-lo, colocá-lo na sua sala de estudos, na escola, talvez que você dá aula, no grupo que você dá aula, na igreja, no instituto, qualquer lugar que seja. E assim você pode se letrar e aprender cada vez mais e levar aqueles a quem você ensina a verdadeira palavra de forma coerente e com a sabedoria que vem de Deus. Tá bom? Te espero no próximo vídeo, te espero na próxima aula e até mais. Fica com Deus, fica na paz.